Quando esta casa foi erguida, o objetivo não era apenas construir um abrigo para as criaturas desprovidas de amparo material, mas sim, e principalmente, erguer um farol na terra em nome do Cristo, a fim de que o exemplo do amor iluminasse as consciências de todos os matizes. O objetivo se alargava para os horizontes da vivência sincera das letras apreendida nos livros do Evangelho e da codificação do Espiritismo. Ora, se nos apresentávamos como sinceros e convictos adeptos das elucidações kardecianas, era necessário exemplificá-las com a mesma sinceridade e convicção. Porque a visão que o seu Gustavo tinha de assistência, né, era no sentido da educação, da formação para o futuro. Esse era o objetivo dele. Depois é que ele, já sendo espírita e atuante na doutrina, encontrou-se com o seu Servilho Marrone, que também já era espírita, e fundaram juntos o Centro Espírita Allan Kardec. Olá, amigos, companheiros do SEAC e todos que nos assistem. Hoje é dia de festa, dia de comemorarmos 83 anos de fundação do Centro Espírita Allan Kardec. São 83 anos de muito trabalho, muito esforço e dedicação de inúmeros companheiros que abraçaram os propósitos maiores desta casa. Como nos relata Eurípides Barçanufo no livro O Zelo da Tua Casa, da editora Allan Kardec, o SEAC foi planejado cuidadosamente na espiritualidade. Amigos elevados que se dedicam nas obras edificadas em nome de Jesus, cooperando com a divulgação do Espiritismo. Os nossos fundadores, com a luz da doutrina espírita a guiá-los em suas decisões, desde os primeiros tempos, se preocuparam com o acolhimento fraterno, com o serviço voltado aos que mais necessitam. Cuidaram do estudo e da divulgação da doutrina espírita, mas também se voltaram para o acolhimento de crianças e jovens, proporcionando educação e formação para o trabalho, formação para a vida. Antes mesmo de fundarem o SEAC, fundaram o Instituto Popular Humberto de Campos, em maio de 1938, pensando justamente no acolhimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, proporcionando condições necessárias para encaminhá-los para a vida. Em tempos como o que vivemos hoje, onde percebemos tantas carências, que o exemplo dos nossos fundadores e continuadores seja inspiração para todos nós, acolhendo, estendendo a mão, ouvindo o nosso irmão, proporcionando condições favoráveis para a superação das dificuldades vivenciadas. Nossos amigos espirituais estarão conosco. Nesta data especial, saudamos o Centro Espírita Allan Kardec, o nosso SEAC. Saudamos a todos aqueles que fizeram e a todos que fazem essa grande obra através do seu trabalho, da sua dedicação, do seu amor. Estamos aqui reunidos, primeiramente, para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão, juntamente com as equipes espirituais e aos mentores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, com muita alegria e gratidão, para comemorar o aniversário de 83 anos dessa casa que vem nos acolhendo sempre com seu coração amoroso, nos envolvendo numa vibração de paz e carinho. Agradecemos também a todos os nossos irmãos, funcionários, trabalhadores, colaboradores, voluntários de todos os núcleos, departamentos, áreas administrativas, operacionais, assistencial, os que atuam também na área espiritual. Lembremos sempre que à medida que nos esclarecemos,
precisamos auxiliar o nosso próximo, onde o amor pessoal é importante e o amor ao próximo tanto quanto, e ele só se concretiza à medida que trabalhamos unidos. Que possamos a cada dia continuar doando o nosso melhor a todos que procuram a nossa casa. Gratidão, Pai, gratidão, Mestre, mentores espirituais, equipes espirituais e aos nossos irmãos. Gratidão, gratidão. Olá, estamos aqui hoje para comemorar 83 anos do Centro Espírita Allan Kardec. E nós resolvemos contar a nossa história a partir dos seus protagonistas, a partir de pessoas participantes do nosso trabalho social. Eu fui escolhida para ouvir, para entrevistá-los, para conhecer as suas histórias. E quero muito agradecer, porque saí muito enriquecida. Eles realmente mostraram o significado de todo esse trabalho social que o Centro Espírita Allan Kardec vem fazendo nessa cidade. São histórias contadas por adolescentes que reconhecem a infância que passaram, a infância cuidada. Pessoas que hoje têm seus filhos na creche e que também foram alunos da mesma creche. Então são histórias que contam histórias com significado, falando daqueles que nos antecederam, dizendo do significado de uma palavra, o quanto isso deu segurança em momentos tão importantes, onde de princípio uma família poderia estar totalmente desorganizada. Ouvir das palavras dessas pessoas o quanto os seus diretores, os seus profissionais, os seus voluntários puderam ajudar a passar por momentos tão difíceis. Ver jovens podendo dizer do que usufruem hoje da nossa casa. Por que escolhemos isso? Escolhemos porque foram pessoas inspiradoras, pessoas que iniciaram trabalhos sociais muito importantes e temos até hoje isso sendo conduzido pela mão de muitas e muitas outras. Hoje chegamos aqui. O quanto o Centro Espírita Allan Kardec significa para o município de Campinas, por essas pessoas que os reconhecem, por essas pessoas que voltam para ser voluntários, para poder também contribuir na vida de outras pessoas. Que alegria comemorar 83 anos, tendo como mote pensar que o vento que sopra é o da caridade. Se estávamos convencidos de que só a solidariedade, o amor e a fraternidade seriam capazes de reerguer os homens para Deus, era preciso exemplificar esta convicção
erguendo uma casa onde as aves sem ninho pudessem ser recolhidas. Não apenas para receberem o pão e o teto que não tiveram no mundo, mas, sobretudo, o amor, o afeto e o encaminhamento moral adequado, a fim de que, por elas mesmas, pudessem depois alçar voo nos céus do bem. Entrei com 6 anos no instituto, lá no Humberto de Campos, e fiquei até os 10. E aí depois eu acabei voltando como voluntária. E aí depois, quando eu entrei na Unicamp, eu voltei para montar um projeto dentro do lar, né? Que é como a gente chama ali a parte do contraturno do Humberto de Campos. E fiquei durante 3 anos e meio, se eu não me engano, dando esse projeto para as crianças do 5º ano. Eu falo que o Instituto ele fez parte de todas as fases da minha vida. Do começo, quando foi na escola, aí depois quando eu estava no ensino médio, e eles passaram comigo o processo de eu começar a trabalhar, de eu entrar na Unicamp, eu fui até o lar contar para as tias que eu tinha passado na Unicamp, então eles estavam comigo desde o início. Até agora, quando eu tive que me mudar para São Paulo em 2019, que foi quando a gente parou o projeto lá, mas eu tinha acabado de me formar e recebi uma proposta para vir trabalhar em São Paulo, e eu vim, e eles estavam comigo de novo. Então, eu até fico emocionada. Eles fazem parte da minha vida desde o começo, e aí eu tento não perder esse contato também. E sem palavras, não tem muito o que expressar em palavras o que eu sinto pelo Humberto de Campos. Eu tenho muitos amigos ainda da época e eles falam que hoje eles veem o quanto foi significativo poder ter aquelas vivências, né? Essa continuidade de deixar a criança ser criança, ele é sensacional e ele é muito bem feito por eles, pelas temáticas dos espaços, pelo modo como eles levam, né, essa rotina, até como projetos como o que eu fiz lá dentro, que era um projeto de vivência corporal, e eu construía as aulas com as crianças. Então, eu perguntava para eles, o que vocês querem aprender, qual modalidade vocês querem aprender, levando um pouco da minha área, que é o esporte adaptado, que hoje eu trabalho com pessoa com deficiência, então até para desmistificar várias coisas. Então, eu acho que o papel do lar, né, assim, manter a curiosidade, manter a infância, né, como ela deve ser mantida. E eu vejo hoje que tanto eu quanto meu irmão, a que a gente teve de influência no lar, trouxe a gente até onde a gente está hoje. Ele terminando a federal dele, eu formada no bacharel e na licenciatura, prestes a entrar no mestrado. Eu gosto muito de uma frase que é: a gente é resultado daquilo que fizeram da gente, né? Das experiências que a gente viveu, das pessoas que passaram pela nossa vida. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, e aí fiquei desamparado. Minha mãe, com 5 filhos, grávida da 6ª filha, não tinha recursos, fomos morar com a minha tia. E aí fui colocado para morar no juizado de menores. No abrigo do juizado de menores era provisório, eu fazia triagem para onde eles conseguiam vaga nos orfanatos. Eu fui transferido do abrigo de menores para o orfanato de Sorocaba, e aí eu voltei no juizado de menores. Quando eu voltei, eu encontrei um amigo que esteve comigo em Sorocaba, e esse amigo ia ser transferido para o orfanato de Campinas. E aí esse assistente social viu que era interessante mandar 2 juntos, porque ele viria para um lugar desconhecido, poderia ser melhor para ele. E conseguiu vaga para mim e me trouxe junto com meu amigo, e assim vim parar no Instituto Humberto de Campos de Allan Kardec. Hoje é creche, mas naquela época morava mesmo, trazia aqui, e aqui ficaria sendo nossa família, nosso lar, onde a gente morava, dormia, trabalhava. Nosso contato com nossos familiares estava rompido. Nossa família, nossa casa, tudo era o Instituto Humberto de Campos. Era um internato mesmo. E falaram e nos levaram para o nosso lar, que era no outro lado da rua do centro. É onde tem
um corredor lá, número 707 da Rua Irmã Serafina. E nos levaram para lá, a dona Lide já perguntou o que eu tinha. Eu não tinha nada, só tinha roupa do corpo, chinelo de dedo que eu vi. Ela me deu um kit completo de produtos de higiene. E aí o Solino me levou para o outro lado, me orientou tudo e falou: amanhã cedo você vai com os meninos para começar a trabalhar e começar a rotina junto com eles. Para a gente buscar doações com a carrocinha. Fiquei exatamente de quando eu fiz 15 anos até os 19, porque na época o Solino esperava, a gente fazia 18 anos, ele aguardava a liberação do Exército, iniciar no primeiro emprego, ficar uns 3, 4 meses, 6 meses no primeiro emprego, para depois a gente procurar uma pensão para a gente se virar, se encaminhar. Mas mesmo depois que a gente arrumava uma pensão, ele acompanhava a gente ainda, ele dava apoio para a gente. No Instituto Humberto de Campos, a gente não se sentia no abrigo de menores, no orfanato. A gente se sentia em casa. A gente não sentia o desejo de ir embora, o desejo de fugir, como acontece nos abrigos. Agradecimentos pelas pessoas que eu tive a oportunidade de conviver no Kardec. Quem assistir esse vídeo não tem noção da emoção que eu sinto em ter convivido com essas pessoas do Kardec. Eu estou retribuindo, participando de uma ONG, dando palestras em escolas públicas de Sumaré. E quando eu vou dar palestra nessas escolas públicas de Sumaré, eu escolhi como tema superação, que foi a superação que eu tive por todas as passagens que eu vivi. E é claro que no vídeo que eu apresento, eu coloco a foto da nossa casa como gratidão. Se estávamos convencidos de que a reencarnação é um fato, e mais que isso, um meio através do qual resgatamos nossos enganos do passado, construindo o bem para o futuro, era necessário dar testemunho desta convicção, demonstrando nossa sinceridade no empenho em prol de nossa própria redenção e daqueles a quem nos propunhamos a assistir. Cheguei aqui em 2017, tive uma inscrição para um curso de hardware. No início de 2018 fiz a inscrição do Educandário Eurípides. No início eu era apenas um garoto, tinha um humor muito baixo, acabava arrumando briga. Conforme o tempo foi passando, eu acabei conseguindo amizades em vários pontos aqui. Por várias pessoas eu aprendi o que é realmente ter uma amizade, colegas, instituindo cada vez mais a minha vida. E com as atividades que foram acontecendo com o tempo, eu percebi o que realmente a gente pode fazer com o nosso dia a dia para se desestressar, para trabalhar o nosso psicológico a cada dia mais. Eu aprendi a trabalhar mais meu talento. Antigamente eu só jogava futebol. Depois que eu comecei a participar das atividades esportivas do Educandário, eu comecei a praticar mais vôlei, basquete, futsal e outras atividades esportivas. Comecei a trabalhar mais o que eu poderia fazer no futuro. Antigamente eu pensava apenas jogar futebol, servir exército, mas depois que eu comecei a ficar no Educandário, começaram a influenciar mais e mais na minha vida o que eu poderia fazer. O Educandário foi sempre um bom lugar para trabalhar o psicológico e a vida social de cada pessoa que estão aqui. Eu conheci pessoas que eram autistas, cadeirantes, que trabalharam o potencial delas e hoje fazem coisas que não faziam antes. Quando me formei no final de 2020, eu percebi que várias coisas que eu tinha feito durante meus estudos, desde quando eu comecei aqui no Educandário, relacionou bastante, principalmente em algumas atividades que eu participava. Era bem difícil participar de teatro e praticamente o trampolim e as atividades artísticas me influenciou participar também sobre o Grêmio Estudantil Escolar. E eu acabei ficando na presidência, ajudei bastante a escola. Várias coisas na minha escola foram mudadas, com vários projetos, ajudei outros alunos. O Educandário é um projeto que fizeram
para que todos os alunos, todas as pessoas possam ver, trabalhar o seu potencial, suas atividades, trabalhar seu talento, porque muitas pessoas pensam que não tem talento nenhum, mas quando chegam aqui, começam a trabalhar. Pode ser que nas primeiras semanas, nos primeiros meses não vejam, como assim eu não via nada, mas conforme o tempo, trabalhando atividades com os outros alunos, a pessoa pode ver, criar novas amizades e sim ver o potencial, o talento que ela tem. Nós morávamos ali no São Fernando, uma favela, muita dificuldade. Nós éramos em 7 irmãos, todos pequenos, e a dificuldade era muito grande. Eu me lembro que eu trabalhava num bar próximo ali da favela, no Jardim, acho que Baronesa, e eu saí de manhãzinha para fazer o meu trabalho do dia a dia. E quando eu estava trabalhando, foram lá, o pessoal foram me avisar que os meus irmãos tinham sido pegos pelo juizado de menores. E eles chegavam e realmente retiravam as crianças em situações vulneráveis, como era nossa. Era fome, desnutrição, não tinham de dormir, não tinham de comer. Enfim, eles pegaram os meus irmãos e simplesmente levaram. Não sei para onde, nem sei qual que era o objetivo. Aí passaram-se alguns tempos, eu falei assim, nossa, eu preciso ir atrás dos meus irmãos para ver aonde que eles estão, né? Daí eu me lembro muito bem que eu fui até o Palácio da Justiça na época e eles foram conduzidos, né, para adoção, para ver se eles tinham as condições familiares melhores, né? E de fato isso ocorreu. E alguns na época não conseguiram ser adotados, que é o caso do Marco e do Marcelo. E eles foram encaminhados para o Educandário Eurípides. Foi aí onde que surgiu o Educandário Eurípides na minha vida, né? E eu me lembro que eu cheguei até o Educandário Eurípides numa situação muito difícil também, não conseguia nem a minha própria sobrevivência, como que eu iria dar um sustento para esses irmãos meus, que na época eram todos pequenos, né? E eu fui conhecer o Educandário Eurípides, e eu não me lembro muito bem de quem me apresentou, se foi a Deise. Uma das conversas que eu tive com ela falou assim, meu filho, aqui a gente tem o suporte para todos nós, para todo mundo, inclusive você. Aí eu falei assim, não, Deise, eu vou continuar na minha jornada, eu não sei, alguma coisa lá em cima, lá o nosso Criador está preparando para mim. O Educandário Eurípides começou a dar escolas para os meus irmãos, estudo para os meus irmãos, começou a dar uma profissão e eles começaram a trabalhar. O menino, o Marcelo, começou a trabalhar na padaria e o Marco, o Antônio, lavava peça, enfim, fazia algumas coisas assim que o próprio Educandário Eurípides encaminhava. Todo final de semana eu comecei a visitar os meus irmãos no Educandário Eurípides. Nesse intermédio de tempo, eu já estava morando num apartamento, numa kitnet, já estava direcionando a minha vida, estudando, fazendo Mobral. Aí eu comecei a trazer os meus irmãos. E isso eles foram crescendo, eles foram adquirindo certa experiência na vida. Aí chegou uma ocasião, eu sempre conversando lá com a Deise, eu sempre conversando com os diretores, que houve a possibilidade da desinternação desses meninos do Educandário Eurípides. Foi aonde que em 89 eu peguei um documento aqui, eu vi que em 89 eu consegui a desinternação desses meninos. Recentemente eu fui visitar lá o ano passado. A minha alegria de ter uma instituição dessa, com pessoas competentes, com pessoas que realmente prezam o ser humano, principalmente nós, eu falo nós porque eu também já fui dependente do Educandário Eurípides, e sem sombra de dúvida alguma, a minha gratidão eterna a essa instituição pelo que fez e pelo que ainda faz. Continue ainda acreditando no ser humano, acreditando muito nas crianças nossas. Se eu estou aqui, se os meus irmãos estão aí, é porque, sem sombra de dúvida alguma, teve alguém por trás disso e alguém que educou. E esse que educou ele foi justamente o pessoal lá do Educandário Eurípides.
Se estávamos convictos de que a comunicação com os espíritos desencarnados, através da mediunidade, era uma realidade incontestável, era necessária a exemplificação do bem, a fim de que a sua prática sincera, e só a sua prática sincera, pudesse nos colocar em sintonia com os espíritos elevados para a boa direção da casa, colocando-nos assim sob a inspiração permanente e amiga dos mensageiros do Cristo. Meu nome é Isabela, eu tenho 22 anos, sou casada e tenho uma filha de 6 anos. A creche Gustavo Marcons mudou minha vida, não só como a minha vida, ela também mudou a vida da minha filha. Hoje, a minha filha frequenta a creche e eu posso dizer o quanto isso é importante para mim. O quanto é importante ver a minha filha frequentando a creche que eu frequentei, entendeu? E eu só tenho que agradecer. A creche, é como se fosse a nossa segunda casa. Ela acolhe a gente, é onde tem alegria, amor, é onde, você vê todo mundo sorrindo. Quando eu frequentava a creche, lá a tia Carla, ela é minha professora, era minha professora. Hoje, a tia Carla, ela deu aula para minha filha, e isso é muito importante. A minha filha frequentou a mesma creche que eu. A mesma professora deu aula para minha filha. Isso é uma coisa que marcou minha vida. E minha filha sabe, ela gosta, ela pergunta, ela ama, simplesmente ama ir para a creche. Eu gostaria de estar agradecendo. Muito obrigada. Por isso tudo é que esta obra foi erguida. E em momento algum desconheceu-se a possibilidade do assédio espiritual daqueles que não estavam concordes com os nossos objetivos de reerguimento e de progresso. Sabia-se, entretanto, que tanto maiores fossem as dificuldades, tanto maior também seria o amparo de Deus, desde que a elevação moral e a sinceridade de nossas intenções colocasse sob este compasso. Meu nome é Isabela Cristiane de Farias Pereira. Atualmente tenho 24 anos. Eu engravidei com 16 anos e a minha mãe não tinha suporte, pois ela trabalhava todos os dias até tarde. E foi quando o rapaz que ficava na portaria do Humberto de Campos indicou a CAV para minha mãe. E foi ali que eu tive um suporte para poder ser mãe, porque era uma criança cuidando de outra criança. Atualmente eu tenho 2 profissões, sou corretora de imóveis e massoterapeuta. Da CAV, o que eu aprendi foi a não desistir. A grande lição na minha vida foi a CAV. E quando eu cheguei na CAV, eu tinha medo de muita coisa. Eu tinha medo de enfrentar a vida, eu tinha medo do que viria pela frente. E eu aprendi com as meninas de lá que eu não precisaria ter medo, porque tudo é um processo. Eu vim de um relacionamento falido, eu tinha acabado de me separar, eu estava grávida. Ele me abandonou quando descobriu que eu estava grávida e eu fiquei num beco realmente sem saída, porque eu não sabia que iria acontecer dali para frente. Quando eu conheci as meninas da CAV, eu aprendi que ele não era um empecilho, ele era uma pausa e que daqui um tempo eu voltaria a viver tudo que eu queria, porque eu era nova, eu ainda era uma menina e eu tinha muito ainda pela frente e ele não iria me atrapalhar.
realmente uma luz no fim do túnel, que ali você realmente se enxerga no momento que você está. Você vê outras pessoas na mesma situação e às vezes até numa situação mais precária, numa situação de fome, numa situação de desabrigo, que não tem o suporte da família, e ali realmente é uma família. No meu caso, eu via que eu não poderia mais estudar, que eu não teria amigos, eu não teria uma vida social pelo fato de ter um filho, e a esperança que eu digo é de dias melhores. Eu vou até chorar. Essas 4 crianças são a minha esperança. Eu acho que é o motivo de eu ainda estar aqui. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive muitos problemas e, para mim, os meus 4 filhos, contando o meu enteado, é a minha esperança. Eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a Cave, saberiam do que eu tô falando. Porque a gente se vê perdido, a gente se vê num beco sem saída, e quando a gente conhece a Cave, a gente conhece o trabalho, a gente sabe que lá na frente a gente vai ser uma pessoa melhor. Nada está perdido. Então eu carrego os meus filhos todos os dias para mim sempre lembrar que há esperança. Eu tenho muito a agradecer a Cave por tudo o que eu passei na minha vida. Foi um grande aprendizado. E eu acho que se eu não tivesse passado pela Cave, hoje eu não estaria aqui. Não teria tido os meus filhos, eu poderia ter tirado a minha vida, eu poderia ter realmente não estar aqui. Então, o que eu tenho é agradecer. O que nós precisamos lembrar é que a obra assistencial nasceu antes do Centro Espírita Allan Kardec. Porque a visão que o seu Gustavo tinha de assistência, né, era no sentido da educação, da formação para o futuro. Esse era o objetivo dele. Nós aprendemos com a doutrina que a base da nossa doutrina é a caridade. A caridade no sentido amplo, de educação, de tornar as pessoas melhores. E nós nos tornamos melhores através do trabalho, através da obra. Então eu acredito que os pioneiros tiveram essa mentalidade, essa visão, criando essas obras todas que fazem parte do Centro Allan Kardec, para que pudéssemos exercer a verdadeira caridade. Porque o Espiritismo, teoricamente, é maravilhoso, mas a vivência dele vem através do trabalho que se pode fazer em benefício do próximo, né? A doutrina, ela tem essa visão ampla de não só como uma religião, mas como uma teoria de vida, trabalhando, assistindo, orientando, vivendo aquilo que a gente aprende através da possibilidade. Às vezes, individualmente, nós não conseguimos fazer muita coisa, mas dentro de uma obra assistencial, há oportunidades várias para nós exercermos isso que a gente aprende teoricamente, né? Então, o valor da obra está nisso, no trabalho que se faz em benefício do próximo e em benefício daquele que trabalha, porque ele aprende, através do trabalho, a exercer aquilo que Jesus ensina, que é o amor ao próximo.
é o querer para o outro aquilo que ele quer para si, desejar para o outro aquilo que ele quer para si. Então a doutrina espírita nos ensina isso. E as obras assistenciais dão oportunidade de a gente exercer esse trabalho. Quantas pessoas passam pelas obras, aprendem e passam a viver de acordo com esses ensinamentos. Julieta, lembrando de tantas coisas que também reavivam a nossa memória, me fez lembrar de quantas e quantas passagens eu tive com Dona Deise, podendo trabalhar ao lado dela no Educandário Eurípides, o quanto ela me ensinava a cada dia que viver o verdadeiro espiritismo é viver o dia a dia, o cotidiano, com os princípios e os ensinamentos. Muito obrigado a todos aqueles que nos antecederam e continuem a nos inspirar para levar adiante, em nome dos atuais dirigentes, em nome dos profissionais que representam esta casa, o quanto esta oportunidade de viver a caridade também dá para nós a oportunidade de um viver e de um aprendizado que nos enobrece e contribui tanto para a nossa evolução espiritual. Muito obrigada e que tenhamos todos sempre a convicção do quanto a nossa união faz a diferença no Centro Espírita Allan Kardec. Que o amor eleva
Hoje a casa cresceu e com ela também aumentaram os seus problemas. É uma decorrência natural e quase mecânica. Todavia, os princípios continuam os mesmos. Não se trata de um refúgio limitado à esfera física. É a exemplificação e o testemunho de nossa fé para que a mensagem do Cristo seja sentida por todos. Assim, unamo-nos. Não deixemos que as fraquezas de nosso caráter criem obstáculos à tarefa. A obra pertence ao Cristo, por isso ela triunfará. Façamos de nossos esforços a alegria de servir, para que nem a negligência, nem o orgulho nos façam depois chorar. Meus amigos, foi um prazer enorme participar desse evento com vocês, junto com meu amigo Paulinho, lendo a mensagem Exemplo e Testemunho, que está no livro Cartas do Seu Gustavo. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande participar de 83 anos do Centro Espírita Allan Kardec. Eu gostaria de agradecer imensamente essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, né? Deus abençoe a todos. Gratidão. E agora chega o grande momento da nossa festividade, que é justamente o parabéns para nossa casa, né? Pena que a gente não tem aqui aquele bolo de frutas delicioso da Bambini, mas a gente pode passar lá a qualquer hora para saborear aquelas delícias com certeza. Fiquem com a gente pro parabéns e tem mais surpresa vindo por aí. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Boa noite, pessoal! Boa noite, eu sou o Vitor. E eu sou a Marília, e nós vamos fazer a leitura das frases que foram sorteadas e dos nomes dos autores que irão receber o livro hoje. Isso mesmo, mas antes da leitura das frases, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que enviaram uma frase, uma mensagem para participar. Todas estavam excelentes e poderiam todas elas estar entre as selecionadas, mas, porém, no entanto, conforme combinado, seriam apenas 10 frases. E vocês nem imaginam quanto foi difícil a escolha de todas elas. Bom, vamos começar pelo primeiro então. O primeiro é a frase número 3, que é do Pedro Sotero Ferreira, e a frase diz: que nesta data de mais um aniversário desta casa que representa um passaporte entre os dois mundos, que tantas lágrimas foram estancadas, muitas dores aliviadas, muitas famílias alimentadas com o pão para o corpo e o pão espiritual, possa continuar com suas atividades sempre voltadas para o bem-estar do corpo e da alma de todos, os irmãos que buscam o alívio das dores e conhecimento da vida espiritual. Olha só, mandou muito bem, hein, Pedro? Vamos para o próximo. É a frase número 8 da Thelma Ragusa Guimarães, que a frase diz o seguinte: ao longo desses anos de acolhimento, há tantas pessoas que muitas vezes em situações de severas necessidades, envolvendo tantas vezes a dimensão espiritual e o resgate de tantas vidas. O Centro Espírita Allan Kardec, nosso SEAC, tornou-se referência, posto de atendimento, hospital-escola e escola de amor, confortando, consolando e curando nossas almas e nossos corações. Nossa eterna gratidão a todos que construíram e constroem esta obra de instrução, de amor e de caridade. Olha só. Que linda essa frase, eu amei. Muito bom mesmo. Muito boa. Bom, essa agora é a frase da Ana Paula Andretta Nogueira.
Meus parabéns! Hoje vão para o nosso querido SEAC, que tem sido um posto de luz e esclarecimentos a tantas almas a caminho da iluminação. Posto de atendimento fraterno, escola bendita e acolhedora. Que seu propósito siga fortalecido e duradouro sem esmorecer jamais. Meu sincero respeito a essa casa. Vamos para o próximo, da Eliette Maria da Silva. E a frase é a seguinte: nascia há 83 anos atrás um sonho. Um sonho que, através de muito trabalho, amor e fraternidade, tornou-se realidade, pois trilhando no caminho do bem. Nesse dia tão especial, saiba quão especial é na minha vida, nas nossas vidas e na vida de muitos. Que venham mais aniversários, muitos outros, movidos sempre pelo brilho, pela luz do sonho realizado. Feliz aniversário, SEAC! Olha só, realmente, o Centro Espírita Allan Kardec sempre motivando nossas vidas, né? Sempre um brilho aí a mais pra gente. Bom, e essa é a frase da Lígia, a frase número 20, SEAC, 83 anos de caridade, estudo e amor com Kardec. Uma frase curta, mas uma frase muito linda. Pois é, uma frase curta, mas é aquela frase que diz tudo, né, Lígia? A próxima é a frase de número 24, enviada pelo William Ricardo Rodrigues, que diz o seguinte: a comemoração de um aniversário vai além de uma singela homenagem. Esta data representa mais um ano de reflexões desta bela jornada. É sempre recheada com lembranças que se misturam ao ar que se respira, aos desafios que são superados com bom ânimo e perseverança, às lutas que são vencidas com amor e união, e que sempre resultam em conquistas que transformam e alimentam o espírito, simplesmente para que tudo possa recomeçar sem jamais cessar. SEAC, feliz aniversário para mais uma jornada. Olha só, muito bom também, Emília. Gostei bastante dessa frase. Bom, e agora vamos para a frase número 29. Constantino Marques Neto. Diz o poeta que um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto é realidade. Um sonho arquitetado na espiritualidade há muito mais do que 83 anos se tornou realidade nas mãos dos nossos fundadores do SEAC Físico. Vidas foram restauradas, outras encaminhadas pela educação e benevolência de vários e anônimos abnegados voluntários. Parabéns a todos que puderam desfrutar desse sonho que completa 83 anos. Somos provas reais da poderosa e sempre presente ação divina, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Que venham os próximos 83 anos de desafios neste mundo abençoado por nosso Deus. O amor sempre venceu, vence e vencerá. Realmente, o amor sempre vence, venceu e vencerá. Gostei bastante também dessa frase, mandou bem. A próxima frase, ela foi de envio número 32 da Karina Luna, e diz a seguinte: gratidão ao Sr. Gustavo e ao Sr. Severo, por terem tido um encontro marcado e ter nos ofertado um lar que nos faz abrir os olhos para a vida e para o mundo, seguindo o Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores e colaboradores da casa. Feliz aniversário! Gostei bastante também fazendo remissão aos fundadores do Centro Espírita Allan Kardec, bem bacana. Bom, agora vamos à frase número 37, de Ney Penalva. Parabéns para o SEAC. Gratidão por nos acolher com tanto carinho e nos instruir nos caminhos do bem e do amor. Pela dedicação de todos os trabalhadores, diretoria e coordenadores encarnados e desencarnados, que têm nos amparado. Feliz aniversário, SEAC, e muitas felicidades por nos acolher, abraçar e se tornar muito importante em minha vida. Gratidão. Gratidão sempre ao nosso centro, né? Próxima frase foi o envio número 48, é da Neuza de Ramos Reichinelli. Parabéns ao Centro Espírita Allan Kardec pelos seus 83 anos de existência, de trabalho profícuo, prestando serviços permanentes e gratuitos, sem qualquer discriminação de clientela. Através de suas unidades departamentais, sendo o Instituto Popular Humberto de Campos, Assistência Social e Educação, o Educandário Eurípides, Assistência Social e Educação, a creche Gustavo Marcondes, Educação, Casa de Apoio à Vida, Assistência Social. Que suas atividades socioassistenciais e de educação perdurem por muitos anos. Gratidão sempre. Olha só, Neuza, fazendo jus, já lembrando o nome das instituições que compõem o Centro Espírita Allan Kardec. Muito bacana. Bom, pessoal, essas são as frases selecionadas
Nós queremos agradecer também a todas que foram enviadas, elas foram muito especiais, elas são muito lindas. E é isso, agradecemos por fazer parte dessa história mais uma vez junto conosco. Muito obrigado para todos que participaram, tenham uma boa noite e bom prestígio do aniversário do nosso centro. Espero que vocês se sintam abraçados também, como nós nos sentimos ao ler as frases de vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um ano estamos aqui comemorando o aniversário da nossa casa, carinhosamente chamada SEAC. São 83 anos de histórias lindas, emocionantes, que transformaram a vida de muitas pessoas, tanto na área doutrinária quanto na área social, como acabamos de ver nos depoimentos anteriores. O que mais podemos dizer? Podemos dizer que o que depender de nós, voluntários, nós vamos lutar para que tudo volte o quanto antes aos momentos felizes de estarmos juntos, emanando energias positivas pela alegria do trabalho do bem. A pandemia, a princípio, nos paralisou, mas por pouquíssimo tempo, todos nós nos mobilizamos para o trabalho, de forma estranha a princípio, devido aos meios tecnológicos, mas era o que tínhamos e o fizemos bem. O estudo da doutrina e os trabalhos sociais tiveram continuidade de forma online e hoje muitos serviços retornaram de forma presencial com todos os cuidados que o momento requer. Por isso, venho aqui a dizer a todos, para que se preparem, pois em breve retornaremos com os nossos eventos e atividades que tínhamos tanto orgulho em realizar. Dentro de nós, esse desejo continua vivo. O SEAC precisa de nós, mas nós precisamos mais do SEAC. Estejam prontos, o vento que sopra é o da caridade. Vem com a gente!